Vamos receber aqui o nosso queridíssimo Carlos Lattufi, o maior especialista vivo em Oriente Médio, o moço que dorme até tarde. É verdade, Sinara, o maior especialista vivo do universo, eu diria. Acho que você errou na descrição, o universo inteiro, né? Boa noite para você. Quer dizer que você troca o dia pela noite, é? Não, às vezes não. Eu acordo muito cedo, eu acordo 5, 6 horas da manhã para fazer o fitness 3 vezes na semana. Você sabe, né? Fitness. Ele é da turma, gente, Bolso Fitness, né? Vocês sabem que tem. Bolso Fitness, não, Bolche Fitness. Porra, agora você ofendeu mesmo, hein? Agora pegou pesado. Bolso Fitness. Não. Eu errei. Eu não sabia nem que os bolsonaristas eram fitness. Não, pelo amor de Deus. Bolche Fitness, que é a galera de esquerda que maromba, como o Jones Manuel, que só vive marombado, e o Carlos Lattufi, que não tem barriga, e eu que tento não ter também. Tá ótimo. Olha, já temos o Enio Barroso Filho comentando aqui. Agora, quando uma autoridade se sentir apertada, é só dar um vaza-vagal e pronto. Você viu o Pazuello passando mal e vazando? Não vi, não. Eu estava desenhando outras questões aqui, uma charge sobre coronavírus nas escolas, essa coisa de reabrir escola, numa escola aqui do Rio Grande do Sul, né? Uhum. E um desenho sobre a questão palestina, obviamente, né? E aí eu assisti a parte, né, da manhã do Pazuello lá, explicando missão cumprida, etc e tal. Aí depois eu não acompanhei mais, mas não sabia que ele tinha passado mal. Poxa vida. Ele passou mal e a sessão foi suspensa por conta de uma tal de síndrome do vaso vagal. Aí o Enio está brincando aqui. Agora, quando a autoridade se sentir apertada nos dois sentidos, é só dar um vaza vagal e pronto. Vaza vagal. Aí, que nome apropriado, olha só, né? Da primeira parte da nossa live, sobrou uma pergunta aqui que eu vou fazer para você, que eu prometi para o Rina Júnior. Essa parada da CPI, né? Que foi suspensa e o Pazuello volta amanhã. Você acha que foi melhor para o Pazuello ou para os senadores se prepararem com mais informações? Porque a gente ficou reclamando aqui, Lattufi, que infelizmente os senadores de oposição hoje, eles pareciam não estar muito preparados, eles não estavam com a resposta na ponta da língua para as mentiras do Pazuello, sabe? Mas também tem o fato de que ele está blindadinho, né? Ele levou ali um séquito de advogados, AGU, militares, né? Assim, ele com aquela preocupação de não incriminar nem a si próprio, nem ao Bolsonaro, e por outro lado, a gente percebe também que essa CPI ela está acontecendo assim, mas eu não estou vendo assim um apoio, sabe, popular, um apoio. Eu não estou vendo um apoio assim. Por isso que eu acho, Sinara, eu não consigo ver um desdobramento dessa CPI, assim. Eu acredito que não vai haver punição, não vai ter nada. Acredito que essa CPI é importante porque ela esclarece, mas ao mesmo tempo ela só vai esclarecer. Punir não vai ter punição, não. Até porque o Bolsonaro está todo blindadinho, né? Deu trator para todo mundo, deu verba parlamentar para um monte de gente, está todo mundo biquinho fechado, né? Então... Que triste. Tem muita gente assim como você, viu, Lattufi, aqui nas lives, a gente vê que o pessoal está bem pessimista aqui com o futuro aí dessa CPI. Mas eu trouxe você aqui para a gente falar de um assunto que, infelizmente, a mídia tradicional, a mídia hegemônica, ela dá muito mal, né? Ela dá muito enviesado, e o que a gente está acontecendo agora, nesse momento, na Palestina, é um massacre do governo de Israel sobre os palestinos, e por isso eu trouxe o Lattufi aqui. O embaixador da Palestina, a gente tem o print aí da notícia,
no Brasil, falou: Israel está promovendo um massacre contra os palestinos. Foram registrados ao menos 55 mortos no confronto. Ele já usa essa palavra entre Israel e o grupo islâmico Hamas. 49 vítimas são palestinas. Olha só, mesmo na versão oficial, 55 mortos, 49 palestinos. Realmente, que confronto é esse? Que um entra com a morte e o outro entra com a arma, né? Eu vou citar para vocês a frase do embaixador Ibrahim Al-Zeben, que é embaixador da Palestina no Brasil. Isso não é uma disputa ou uma guerra, é uma agressão. Israel está assassinando moradores de todas as partes do território palestino. Estão fazendo uma limpeza étnica. É isso, né, Latuf? É limpeza étnica, sim, não resta a menor dúvida. O sionismo é um processo colonial. E o intuito final é varrer realmente a presença palestina daquele território, inclusive até os próprios palestinos que vivem em Israel, que são chamados de árabes israelenses, né? Eles querem, inclusive, acabar com a identidade deles. O lance é o seguinte: você pode viver aqui, mas você vai abrir mão da sua identidade. Você deixa de ser palestino para ser árabe israelense, vai ser israelense, né? Então, até o fato de você... tem até vídeo do sujeito na beira da estrada com uma bandeira palestina, o veículo policial para ali, o policial desce só para arrancar a bandeira da mão do sujeito. Ou seja, o intuito é a limpeza étnica, é crime de guerra isso daí. Não é só... você toma os territórios dos palestinos, demole residências para a construção de assentamentos, e em Jerusalém Oriental você está invadindo residências, os colonos armados estão invadindo as residências e botando os palestinos para fora. Então, o que está acontecendo é limpeza étnica. Agora, deixa eu só te fazer uma colocação aqui. É muito bonita essa fala do embaixador palestino no Brasil, é muito necessária, é muito bonita, mas só que é o seguinte: a gente não pode esquecer que o governo do Mahmoud Abbas, que ele representa, a autoridade palestina, colabora com Israel. As forças policiais palestinas são treinadas por Israel. Então, Mahmoud Abbas, ele é conivente, ele é cúmplice do que acontece na Cisjordânia. Então, é preciso que se diga que o apartheid israelense contra os palestinos não acontece somente por conta de Israel e o apoio americano, que é muito importante, né? O apoio militar, político e financeiro, mas também pela cumplicidade de países árabes do entorno, né? Notadamente a Jordânia, que colabora com Israel e com os Estados Unidos, o Egito, que colabora com Israel e os Estados Unidos, para manter, inclusive, o bloqueio a Gaza. O Líbano, o governo do Líbano, ele não é, digamos assim, não é conivente com os palestinos, mas, assim, lá existe o Hezbollah, que é a única força realmente, que não é palestina, não é voltado para a luta palestina, mas já teve enfrentamentos ferozes com Israel, antes, inclusive, durante a Guerra Civil Libanesa, quando Israel invadiu o sul do Líbano, invadiu porções de Beirute. Então, assim, a Arábia Saudita é aliada de Israel por conta do Irã. Recentemente você teve esse processo de chamada normalização de relações com o Marrocos, com o Sudão, com os Emirados Árabes, com o Bahrein. Então, a autoridade palestina faz parte também desse caldo que propicia Israel cometer todos esses crimes contra os palestinos e sair impune. Quer dizer, o governo Abbas é responsável também por esse tipo. Você tem vídeo, por exemplo, que eu até publiquei nas minhas redes, em que palestinos na Cisjordânia estavam protestando em favor, fosse dos palestinos de Gaza, fosse dos palestinos de Sheikh Jarrah, e eles foram agredidos pela polícia palestina a paisana. Que absurdo. Né? Então, isso precisa ser dito também, que a autoridade palestina é conivente.
E houve, gente, entre os ataques de Israel, houve um ataque a dois edifícios da imprensa, né? O prédio da Al Jazeera, da agência France Press, em Gaza, que foram atacados por Israel. Agora, vocês imaginem se fosse, né? O Irã que atacasse um prédio da CNN em algum lugar do mundo. O que teria acontecido, Latuf? Ou da Venezuela, né? Se na Venezuela tivessem feito a mesma coisa, tivesse bombardeado... Se a Venezuela atacasse um prédio da CNN na Colômbia. Como é que se podem defender isso? Como é que alguém pode defender uma coisa dessas? Eu não consigo entender. Mas, veja bem, é preciso que se diga também que isso não é novidade. Israel tem sido denunciado por organizações de defesa dos jornalistas já faz muito tempo. Eu me lembro, inclusive, que aquele repórter da Globo, aquele que, inclusive, tinha um programa que ele trazia jovens, né? Como é que é o nome daquele repórter, daquele jornalista? Caco Barcelos. O Caco Barcelos. O Caco Barcelos. Se não me falha a memória, o Caco Barcelos uma vez esteve na Cisjordânia fazendo cobertura. E o carro dele foi atacado. E não era carro à paisana, não, era carro identificado. Press, tudo identificado. E ele foi atacado. A bala. Né? Eu me lembro que, inclusive, na época, ele era da Globo, na época ele fez um protesto muito veemente, mas ficou nisso. A Globo nem se aprofundou nessa crítica. Né? Assim como ele, você tem registro de vários jornalistas que foram baleados. E não estou falando de baleado no meio de um tiroteio, não. O sujeito está ali e é deliberadamente baleado, o sujeito mira no jornalista. Não é uma coisa assim, uma bala perdida, não. Ele é deliberadamente atingido. A Al Jazeera, acho que, se eu não me engano, em 2007, ela também foi impedida de cobrir Gaza. Por várias vezes, a Al Jazeera, a Press TV, outros canais árabes tiveram problemas em Israel, né, com coberturas. Então, não é nenhuma novidade. O Israel já foi denunciado por organismos de defesa dos direitos dos jornalistas. Não dá em nada, né? Deliberadamente atacar jornalistas, porque não interessa a Israel a cobertura dos seus massacres. Ele não quer testemunhas. Exato. E não é só as organizações de imprensa, as organizações de direitos humanos, como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch, também foram taxadas por Israel como sendo difamatórias, entendeu? Exatamente por denunciar. Tem até uma organização muito famosa, que é israelense, que é B'Tselem, se eu não me engano, de direitos humanos, que foi taxativa. Israel é um apartheid, foi taxativa, né? Uma organização de direitos humanos israelense. Existe uma ofensiva por parte de Israel em relação à imprensa convencional, à imprensa alternativa, aos órgãos de direitos humanos e às redes sociais. Porque quem publica hoje sobre o massacre de Israel tem a conta fechada, a postagem removida. O Benny Gantz, que é o secretário de Justiça, entrou em contato diretamente com o Facebook, TikTok e Instagram para remover aquilo que ele classifica como incitação ao ódio e incitação à violência, né? Discurso de ódio e incitação à violência. Então, existe realmente uma ofensiva por parte de Israel, não só para cometer impunemente os crimes, mas impedir que seja denunciado, sem falar na velha retórica do antissemitismo, qualquer crítica ao Estado de Israel. Exato. O sionismo é antissemitismo. Exatamente, a gente não pode falar nada. Eu, toda vez que falo qualquer coisa contra o governo genocida de Israel, porque eu só me refiro ao governo assim, governo genocida de Israel, ficam falando que eu sou antissemita. Não tem nada a ver, quer dizer que uma pessoa não pode ser contra o governo dos Estados Unidos, que ela é anti-americana? Não, eu sou contra o governo. Detalhe, você pode ser, como eu sou, por exemplo, contra o governo da Arábia Saudita, contra o governo da Turquia, e nem por conta disso eu sou contra o Islã ou contra os muçulmanos. Exatamente.
Governo é uma coisa, aliás, em Israel tem judeus contra o governo genocida de Israel, né? Tem judeus a favor da Palestina. Tem judeu Exato, tem judeus antisionistas. Então, assim, isso é papo furado, é simplesmente para a gente parar de criticar o governo genocida de Israel. Claro, é uma estratégia. Exatamente. Latuf, eu queria mostrar um dos seus cartoons, eu separei um aqui que diz muito a respeito dessa sua crítica à imprensa. Aliás, corrigindo, não foi a AFP, a agência France Press, foi a Associated Press. Press. Isso, a AP, que é uma das maiores agências de notícias, cujo prédio escritório foi atacado. Eu queria mostrar aqui o cartoon do Latuf. Olha só, a imprensa falando, né? A imprensa comercial falando Hamas Rockets, foguetes do Hamas, foguetes do Hamas, foguetes do Hamas. E lá atrás, o que está rolando? Mães com as crianças mortas, né? As pessoas caídas nas ruas, os prédios sendo destruídos, e a mídia comercial focando apenas no Hamas. Essa tal da guerra de narrativas é que é a coisa mais importante nesse momento, né, Latuf? E obviamente que assim, eu sempre costumo dizer que para Israel, a existência do Hamas é muito importante, assim como do Irã também, né? É muito importante, porque dá a justificativa do inimigo a ser combatido dioturnamente, né? Uhum. Então, a imprensa, ela não contextualiza, né? Com algumas exceções, existem, por exemplo, acho que, se eu não me engano, a BBC, a BBC Brasil fez uma matéria contextualizando, dizendo, inclusive, que o mapa da Palestina reduziu de tamanho nesses anos, e o de Israel cresceu, né? Fez uma contextualização histórica, mas na televisão dificilmente você vê isso, né? Dificilmente você vê essa contextualização. Então, falta dizer à audiência, aos telespectadores, de que os palestinos vêm sofrendo sistematicamente um apartheid, um massacre, uma limpeza étnica, né? Tem residências, territórios tomados, residências demolidas, residências invadidas por colonos, tem direitos básicos restritos. Gaza, né? Estamos falando de Cisjordânia e Gaza. Gaza vive um bloqueio de ar, mar e terra, um bloqueio de trânsito de pessoas, de alimentos, de remédios. Muitas pessoas em Gaza morrem sem atendimento médico ou sem medicamento, porque não conseguem cruzar a fronteira, não conseguem sair de Gaza. Os pescadores em Gaza, muitas vezes, são atingidos por tiros da marinha israelense. Então, os palestinos que protestam de maneira pacífica, sem armas, sem nada, levam tiros, são baleados, né, por soldados fortemente armados. Então, assim, existe toda uma situação que já se estende por décadas, né? E se agrava cada vez mais, principalmente agora que o Netanyahu, né, durante o governo Trump, botou as manguinhas de fora, fez alianças com a extrema-direita de Israel, a extrema-direita, inclusive, alinhada com o bolsonarismo. Hoje, no Brasil, quem defende Israel é o bolsonarista, raiz, é o evangélico bolsonarista. Então, assim, é preciso que se entenda que o palestino vem sendo vítima desse processo neocolonial há décadas. E quando ele resolve reagir diante disso, seja com estilingue, seja com os foguetes caseiros, porque o Hamas não tem exército, marinha nem aeronáutica, e muito menos recebe foguetes high-tech, como é o caso, por exemplo, dos mísseis israelenses, que são produzidos e mesmo importados nos Estados Unidos com a melhor tecnologia do planeta e de outros países também, como a Grã-Bretanha. Então, quando o palestino resolve resistir, ele é taxado de terrorista, ele é taxado de violento, né? Tem sempre aquele argumento de que Israel está procurando uma solução pacífica. O Biden, né, o Joe Biden, que as pessoas depositaram tanta esperança nele, mantém o mesmo argumento da Casa Branca em relação a Israel, o apoio incondicional a Israel. Então, era isso que era preciso que a imprensa contextualizasse, né? Que
ao invés de ficar batendo nesse mantra o tempo todo, e a pessoa que vê aquilo ali na televisão fica pensando que o agressor é o palestino, quando, na verdade, a força de ocupação, a força agressora é Israel, que é quem tem todo um aparato militar a seu favor, arma nuclear, satélites. Os palestinos não têm nem apoio dos próprios São países. umas maiores potências armamentistas do mundo, vende arma para tudo que é lugar. Quando vocês veem aí os traficantes com aquelas armas, vocês acham que são de onde? São armas israelenses, né? Tem muito traficante aí no Brasil com os fuzis produzidos em Israel, que é uma potência armamentista. O Silvio Lima está falando aqui, se não me engano, hoje o território palestino é menos de 1/3 do que era em 1948. Correto. É isso? Ele vai minguando cada vez mais, porque o processo de limpeza étnica ele se dá basicamente através das colônias, né, da colonização, dos assentamentos. Né? Então, os governos, não é só o Netanyahu, os governos nunca deixaram de construir essas colônias, né? E exatamente isso, você vai criando aquelas colônias em território palestino e vai tomando espaço, vai tomando território. E no caso de Jerusalém Oriental, não é nem somente demolir, construir em território palestino, não, é invadir mesmo, né? Sob mira de armas, as residências palestinas, como é o caso da comunidade Sheikh Jarrah, que é uma comunidade palestina, ser invadida por colono armado apoiado pela polícia e pelo exército. E sem falar que os colonos estão saindo às ruas, estão se organizando via Telegram e WhatsApp para fazer pogroms, né, em territórios palestinos, para quebrar lojas, para espancar moradores, etc. O Marcílio Godoy está falando aqui, o negacionista não nega sionistas. Ele fez um trocadilho aqui com os negacionistas. Eu queria mostrar um vídeo que estava circulando muito na internet esses dias, de uma garotinha de 10 anos. Ele é bem curtinho, ele está, infelizmente, em inglês, mas é muito curtinho, e acho que vocês vão entender o que ela está falando. E o básico que ela está falando é, eu tenho apenas 10 anos. Coloca o vídeo dela aí, Guilherme, para as pessoas assistirem. I'm always sick. I'm always, I don't know. I can't do anything. You see all of this. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything anymore. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. All of this, when I see it, I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslims act for you like that? We're just kids. You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? It's not fair. It's not fair. Se você quiser, você pode botar o vídeo. Se você quiser, para os seus. Não tem como. Infelizmente, a gente tem um problema técnico aqui. Quando a gente bota o vídeo, a gente não pode botar a nossa voz em cima, porque o controle não está comigo, né? Então, eu vou explicar aqui para vocês o que a menininha estava falando. Ela estava falando, o que eu posso fazer? Eu só tenho 10 anos, nós somos apenas crianças. Eles nos odeiam. A nossa mãe disse que eles odeiam a gente. Mas o que a gente pode fazer? Nós somos, olha ao redor, nós só temos crianças aqui. Como é que eu posso reconstruir isso daí? Eu queria ser uma médica, eu queria fazer alguma coisa, mas eu não posso. Quer dizer, o futuro delas está comprometido. É muito triste ver um negócio desse e é revoltante. Eu fico revoltada, porque tem uma notícia, Latuf, que há muitos anos a imprensa internacional, as organizações de defesa dos direitos humanos, de defesa dos direitos das crianças, elas têm colocado, mas aqui no Brasil, por exemplo, eu não vejo nunca na mídia, que é o fato de Israel prender crianças.
As crianças palestinas, elas são presas. A partir dos 8 anos de idade, tem criança presa em Israel. E julgadas em tribunais militares. A própria Unicef já denunciou as prisões de crianças pelo governo de Israel. Então, elas assim, são julgadas em tribunais militares. Olha que absurdo. Como é que a gente pode concordar com um negócio desses, né? Eu fico muito indignada, Latuf. Elas são julgadas em tribunais militares. Talvez seja o contingente do mundo de maior número de crianças presas em Israel. Mas a questão é, isso acontece porque a geopolítica, Sinara, ela não... Esse argumento, por exemplo, que você muitas vezes vê de países como os Estados Unidos se preocupar, por exemplo, com os uigur, é um segmento étnico lá na China, islâmico, muçulmano, um segmento étnico que é muçulmano lá, você vê sempre essa preocupação dos Estados Unidos com os uigur. Aí você vai pensar assim, mas por que ele se preocupa com o uigur, mas não se preocupa com o palestino? Porque o país, na verdade, as relações geopolíticas, a bem da verdade, honestamente, elas não se preocupam com os direitos humanos. Os direitos humanos é uma retórica que é utilizada em determinados momentos, entendeu? Para determinados fins. Por exemplo, durante o governo Obama, quando houve quando começou a guerra na Síria, né? O argumento que era isso, olha, o governo está matando civis, o governo Assad está matando, a ditadura Assad está matando civis. O mesmo argumento se aplica, por exemplo, também na época do Obama, à Venezuela. O regime venezuelano mata civis. De fome. De fome, de bala, de tortura. O regime cubano, ele mata civis. Ele tortura, ele prende. É muito seletivo. Porque, por exemplo, a Colômbia é o aliado dos Estados Unidos na região, é tido, inclusive, como a Israel da América do Sul. Você não vê os Estados Unidos denunciando as tantas mortes que acontecem na Colômbia, de sindicalistas, por exemplo, de ativistas, assassinados por paramilitares, por forças policiais. Você não vê. Você não fala que o regime colombiano mata civis. Você não vê isso sair da boca do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Assim como você também não vê esse tipo de argumento em relação a Israel. Então, assim, eu não estou nem falando da Arábia Saudita, que é uma ditadura horrorosa, um troço medieval. Exato. Os Estados Unidos não tem críticas em relação a violações de direitos humanos. Não prega boicote da Arábia Saudita por violação de direitos humanos. Então, Israel fica à vontade para fazer o que quer, primeiro, porque tem um apoio integral da Casa Branca. E segundo, que muitos países têm receio, isso é verdade, de ser taxados como antissemitas também. Porque a estratégia de Israel é sempre, toda vez que o Estado de Israel é alvo de uma investigação, né? Agora está acontecendo uma investigação por parte... Está tendo uma investigação por parte da Corte Internacional sobre crimes de guerra cometidos por Israel. Israel não se apressou, não pensou duas vezes em taxar esse tipo de investigação como antissemita. É uma cara de pau, da Europa, né? Principalmente, que foram os países europeus, grande parte deles foram coniventes, apoiaram o Holocausto. Eles têm culpa no cartório e eles ficam com receio, por exemplo, de acusar Israel, porque serão taxados de antissemitas e será jogado na cara deles o passado do Holocausto na cara deles. Então, assim, o Holocausto, o massacre dos judeus pelos nazistas, ele também foi instrumentalizado pelo Estado de Israel e é jogado na cara dos países que ousam denunciar Israel por violações de direitos humanos. Inclusive, o Holocausto já foi utilizado pelo Netanyahu, pelo Ehud Olmert,
como argumento para um ataque contra o Irã. Mais de uma vez, o establishment israelense disse que se o Irã não for detido, se o programa nuclear do Irã não for detido, haverá um outro holocausto. Então, infelizmente, o antissemitismo e o holocausto foram instrumentalizados para defender as políticas criminosas do Estado de Israel, lamentavelmente, às expensas da memória das vítimas dos judeus que pereceram em campos de concentração. O Luiz Pizzolo está aqui comentando, essa menina sintetizou o crime de Israel e Estados Unidos. Luiz, obrigada aí pelo seu superchat. Mas não foi só... eu peguei só um exemplo, né? Porque tem uma outra notícia aqui que eu separei para comentar com vocês sobre esse bebê palestino aqui após o bombardeio de Israel em um campo de refugiados em Gaza. O bebê palestino perdeu 10 parentes após bombardeios em Gaza. O pequeno Omar era o único sobrevivente e foi resgatado com ferimentos graves, mas já se encontra estável. Olha a notícia, gente. Após o bombardeio de Israel em um campo de refugiados em Gaza, em Al-Shati, um bebê foi encontrado vivo no meio dos escombros. Trata-se de Omar Al-Hadid, de apenas 5 meses. Omar perdeu 10 parentes, sua mãe, sua tia, 4 irmãos e 4 primos após o ataque aéreo israelense. E foi o único a sobreviver. Como é que um negócio desse, como é que as pessoas podem colocar esse tipo de coisa, Latuf, em confronto, né? Uma palavra que, aliás, toda vez que eu sempre falo para as pessoas que me seguem nas redes sociais, quando vocês virem a palavra confronto surgir na mídia hegemônica, vocês já sabem que um lado foi massacrado. Porque é uma palavra utilizada para esconder massacres, né? A polícia massacrou Jacarezinho, houve confronto entre a polícia e os moradores de Jacarezinho. E essa palavra só é usada quando um dos lados é massacrado, entra com a morte e a outra entra com as armas, né? Não é isso, Latuf? É sempre desse jeito. Então, eu queria te perguntar, essa história do bebê palestino, da criança palestina, é uma prova de que não existe confronto na região e que Israel está atacando alvos civis, não é isso? Olha, é praticamente impossível que você faça um ataque militar, seja aéreo ou seja por artilharia, em território de Gaza e não atinja civis, porque é uma das áreas mais densamente povoadas do planeta. Então, as pessoas literalmente vivem umas em cima das outras lá. Então, é impossível que um ataque, ainda mais com o poderio bélico de Israel, aconteça em Gaza e que não vitime civis. Israel sabe muito bem disso, né? Isso aí, na verdade, são expedições punitivas. Eu costumo dizer, seja as ações da polícia nas favelas, seja as ações de Israel com os palestinos, são expedições punitivas, porque eles sabem que vão atingir civis, eles sabem, né? Assim como também quem promove tiroteio em favela sabe que isso pode atingir um civil, um morador, e atinge, né, as tais balas perdidas, né? Então, Israel tem consciência plena de que qualquer ataque militar naquela região, uma região tão densamente povoada, vai invariavelmente matar civis palestinos. E crianças, né? Muito triste. Latuf, você está publicando suas charges atualmente aonde, além do Brasil 247? Brasil de Fato... Brasil de Fato, Mondovais, que é um site dedicado à questão palestina lá nos Estados Unidos, e o Mint Press News, que é também nos Estados Unidos, é um site de geopolítica. No Oriente Médio você publica ainda, não? Eu cheguei a publicar no Oriente Médio, mas assim, quando começa a tentar me colocar num recorte, aí eu saio fora. Eu trabalhei por um veículo durante um tempo que o rapaz com quem eu lidava, ele começou a dizer que eu tinha que desenhar mais sobre o Assad na Síria, o Assad na Síria, o Assad na Síria, e eu nunca vi ele batendo assim,
Na Turquia, por exemplo, do Erdogan, né? Então, quando eu percebo, e eu já sou macaca véia, já puta véia desse negócio, quando eu já sinto que estão tentando me enquadrar, eu caio fora, porque eu não aceito isso. Aquilo que eu desenho, eu concordo. Se eu não concordo, eu não desenho. Pode ser o dinheiro que for, não tem problema nenhum. Eu poderia, inclusive, estar numa situação muito boa se eu conseguisse, se eu vendesse as minhas convicções e fizesse desenhos elogiando o Erdogan da Turquia. Estaria muito bem, muito bem. Ou qualquer outro regime do Golfo. Eu estaria realmente muito bem. Mas é isso. Eu tenho uma carreira, eu tenho um princípio que eu uso nas minhas charges, que é exatamente isso. Eu faço aquilo que eu acredito. Não é por grana. Pode ser profissional, tem trabalhos que eu faço por militância, tem trabalhos que eu faço profissionalmente. Ambos eu só faço se eu concordar. Se eu não concordar, eu não faço. Muito bem. Você tinha falado aqui do Biden, eu separei aqui uma notícia que saiu na Deutsche Welle sobre a frase do Biden. A Biden apoia cessar fogo, olha o termo, cessar fogo entre Israel e Hamas. Pela primeira vez, o presidente americano se posiciona a favor de trégua no conflito, mas reitera que governos israelenses têm direito de se defender. Estados Unidos voltam a bloquear a declaração de Conselho de Segurança da ONU. Esse tipo de notícia, gente, ela é muito enviesada, muito enviesada. Primeiro que não há um cessar-fogo se um dos lados está massacrando o outro. Não há conflito se um dos lados está massacrando o outro. É muito desigual, né? Não dá para você colocar Israel com toda a sua potência bélica do lado da Palestina se defendendo como pode, como o Latuf falou, com foguetes improvisados, com pedras, né? Não dá para comparar, né, Latuf? A atitude do Biden, infelizmente, é idêntica à de todos os outros presidentes dos Estados Unidos. É uma retórica vazia, é jogar para a galera, né? Você disse que é a favor do cessar-fogo, mas bloqueia qualquer ação das Nações Unidas nesse sentido. Então, obviamente que é uma figura de linguagem, uma retórica vazia. E o Biden tem um vídeo, né, que aparece ele mais novo, dizendo que se Israel não existisse, teria que ser criado, porque Israel representa os interesses americanos naquela região, e é verdade. Israel, a Arábia Saudita, representa os interesses americanos naquela região. Então, obviamente que os Estados Unidos vai apoiar integralmente as políticas do Estado de Israel. E é um engano imaginar que o presidente que a questão do apoio dos Estados Unidos a Israel é uma questão republicana, uma questão democrata, não. É uma política de Estado. Seja lá quem for o presidente, vai defender o Estado de Israel. E qualquer político nos Estados Unidos que fizer crítica, qualquer um que se candidate e fizer críticas ao Estado de Israel, não se elege. Não se elege. Então, tem duas parlamentares, Rashida Tlaib, parlamentar americana, né, de origem palestina, e a Ilhan Omar, que é de origem somali, se eu não me engano. É uma coisa assim da África, né? Eu me lembro. Eu vou olhando aqui enquanto você fala. Eu acho que é somali, se eu não me engano. Elas têm tido posições muito firmes em relação à questão de Israel, à questão da Palestina, principalmente a Rashida Tlaib, e são alvo constante do lobby pró-Israel nos Estados Unidos, que as chama abertamente de antissemitas, e em alguns casos anti-americanas, inclusive, né? Então, assim, é uma política de Estados, não é uma questão democrata, republicano, não, é uma política de Estado, porque Israel representa efetivamente os interesses dos Estados Unidos, é um satélite dos interesses americanos naquela região. Pois é. E qual é a expectativa que você vê de melhora de alguma maneira? Mogadíscio, Somália mesmo, como você disse, Ilhan Omar.
Que solução você vê para esse conflito? Não vai ter solução nunca, Latuf? Olha, se depender de Israel, não. Porque, como eu já falei anteriormente, é preciso que tenha a ideia do inimigo, né? A ideia do inimigo, seja ele real ou imaginário, justifica aquele aparato que eles construíram com o dinheiro americano. Então, eles ganham mais com o conflito do que com a paz. A paz não lhes rende nada. E no final, ao final e ao cabo, eles vão expulsando os palestinos, eles vão fazendo realmente a limpeza étnica, os palestinos vão resistindo como podem, mas é mais ou menos assim, a luta dos Apaches contra o Custer, entendeu? É mais ou menos assim. Eles resistem. Talvez um governo. Ainda tem indígenas nos Estados Unidos, mas a maioria foi eliminado, né? Talvez um governo progressista em Israel? Acho pouco provável, muito pouco provável. Que triste, hein? Nossa! Realmente. O que é mais triste é o seguinte: o que eu acho que é mais triste é o seguinte: do sionista você não tem o que esperar, é isso, né? Ele está fazendo o dever de casa, é isso, né? É isso que ele acredita. Agora, o que eu acho que é mais vergonhoso, sabe? É mais deprimente, é você ver, sejam países árabes, seja a autoridade palestina, colaborando com Israel. Mahmoud Abbas, que é o presidente da autoridade palestina, certa vez deu uma entrevista a uma TV israelense dizendo que abriria mão do direito ao retorno, que para o palestino, para os refugiados palestinos, é sagrado. É sagrado. Um palestino dizer uma coisa dessa, ainda mais sendo uma autoridade. Direito ao retorno, esclarece para o pessoal que está assistindo. Direito ao retorno é exatamente o quê? Bom, quando Israel foi criado, foi imposto aos palestinos em 48, isso foi resultado, inclusive, de na verdade, 48 foi o ápice da limpeza étnica, né? De boa parte da limpeza étnica. Vilas inteiras palestinas foram varridas do mapa, né, por organizações judaicas, terroristas, que hoje elas foram convertidas no exército de Israel. O Irgun Haganah Sterngang. Essas organizações judaicas, formadas muito em parte por refugiados dos nazistas, né, refugiados da Segunda Guerra Mundial, pessoas que eram partisãs, tinham experiência de combate, de enfrentar os nazistas na Europa, migraram para a Palestina, formaram essas milícias e massacraram civis. Deir Yassin era uma vila palestina, uma região, uma comunidade palestina, foi varrida do mapa. Eu estive em 98 lá em Israel, em Palestina, eu vi um território que foi varrido, inclusive acompanhado de uma pessoa, um idoso, um senhor, que na época era uma criança, ele dizia assim, olha, ali ficava a minha casa, ali ficava a casa da minha avó, ele aponta para o nada, só tem pedaço de pedra branca, só. Tudo foi varrido, não tem nada, nada. Eu fui junto com esse palestino e israelenses de uma organização chamada Gush Shalom, se eu não me engano. Então, esses palestinos que não foram assassinados nas tantas guerras que aconteceram naquela região, antes mesmo de 48, nessas operações de limpeza étnica, eles se tornaram refugiados. Então, o Oriente Médio inteiro, e o mundo também, porque o maior número de refugiados até hoje, de refugiados no mundo, é palestino. Você tem palestino em qualquer lugar, você tem campos de refugiados imensos na Jordânia. Igual eram os judeus antes, né? Pois é, eu tive a oportunidade de visitar os campos de refugiados no Líbano, na Jordânia, na Palestina, e assim, milhares, milhões de pessoas que foram expulsas do seu território. Então, direito ao retorno é o direito que essas pessoas, os seus descendentes, têm
Por isso que eles usam sempre um dos símbolos dos palestinos, é a chave, uma chave, que é exatamente a chave para voltar para casa, para a sua terra. Então, o direito ao retorno é o direito que todos esses refugiados e seus descendentes têm de retornar às terras que antes eram deles, que foram tomadas por Israel. Então, isso é um direito inalienável do palestino. Você chama o palestino de filho da puta, mas não diz para ele que ele não pode voltar para a terra. E o Abbas abriu mão disso. O Abbas fez isso. Não foi o Netanyahu, não foi Ehud Olmert. Que absurdo. Foi Mahmoud Abbas. Então, o Mahmoud Abbas, ele colabora diretamente com as forças de Israel. É muito curioso, porque, por exemplo, na época que era o Arafat, e o Arafat também tem muita culpa no cartório sobre isso, mas o Arafat, pelo menos, teve um passado de luta que o Abbas não teve. O Arafat pegou em armas na época da OLP para defender os palestinos, né? O Abbas não teve isso, mas assim, se dizia que a OLP, né, que o próprio Arafat não era um parceiro para a paz, né? Na época do Ehud Olmert, na época do Shimon Peres, na época do Ariel Sharon, do próprio Netanyahu, se havia sempre um discurso que é o seguinte: olha, Israel quer os dois estados, Israel quer a paz na região, mas nós não vemos parceiro para a paz. A frase que eles sempre utilizavam era "We see no partner for peace". Eles sempre batiam. Então, assim, a culpa é sempre do palestino. A culpa da mulher estuprada é dela, não é do estuprador. É sempre o mesmo argumento. Então, a culpa dos palestinos que estão sendo ocupados, assassinados, presos, torturados, a culpa é deles. Só que agora não tem mais esse discurso de "we see no partner for peace". Agora o Netanyahu já diz claramente, não tem esse negócio de Estado, não, palestino, não. É o Estado judeu, já falou inúmeras vezes isso, está claro isso. Tristeza. E essas hordas de colonos que invadem casas impunemente com a mira de armas para expulsar palestinos, e essas hordas da extrema-direita de Israel, os carranistas, que foram empoderados por essas alianças que o Netanyahu tem feito até agora. O Netanyahu, diga-se de passagem, tem feito alianças com a extrema-direita mundo afora. Não é à toa que ele é o queridinho dos bolsonaristas. Bolsonaro recebeu ele com o tapete vermelho na posse dele, a presidente. O governo brasileiro emitiu um selo postal em homenagem à visita do Netanyahu ao Brasil, né? Então, essa relação que o bolsonarismo tem com Israel é exatamente porque Israel, o governo de Israel, busca links, associações com a extrema-direita, não só no Brasil, como no mundo todo. Então, hoje, graças a essas alianças, e ao próprio Netanyahu, a gente vê que Israel nunca quis a solução pacífica, nunca quis dois estados, um estado, né? Porque se diz, inclusive, que o melhor seria um Estado para os dois povos, que os dois povos pudessem gerir aquele território igualitariamente. Exato. Mas o ideal sionista não é esse. Se você pegar os documentos, se você pegar a retórica do Theodor Herzl, ele nunca falou lá que não, nós vamos criar um Estado para dois povos, nós vamos viver em comunhão, não os judeus e os muçulmanos, os árabes e os judeus. Não tem isso, é o Estado judeu. A bandeira de Israel é o símbolo do judaísmo. Inclusive, o sionismo vem carregado de discurso religioso, de que Deus lhe destinou àquela terra. Eu vi muito isso quando estive em Israel. Que Deus injusto, né? Que Deus injusto que tira a terra do povo do palestino para dar para o povo judeu. Que Deus injusto é esse? Que coloca um povo para poder ficar migrando pelo mundo, refugiado mundo afora, enquanto o outro fica na terra que era dele, exatamente como eram os judeus antigamente, né? Mas olha só, sentido.
Mas o argumento religioso é que os judeus são um povo escolhido. Eles são um povo escolhido por Deus. Esse argumento religioso, ele é utilizado pelo sionista religioso, ele é utilizado para justificar. Aliás, se você, por exemplo, conversar com um sionista cristão aqui no Brasil, esses fundamentalistas evangélicos, eles vão dizer justamente a mesma coisa. Que o judeu, ele é o povo escolhido, ele é o povo de Israel. Né? Você vê muito evangélico com bandeira de Israel, eles usam esse, porque a Bíblia, está escrito na Bíblia. Né? Curiosamente, a mesma Bíblia que foi utilizada pela Igreja Católica, Apostólica Romana, para perseguir os judeus, porque disseram que foram os judeus que mataram Cristo. É muito então, assim, triste. Agora, é por isso que eu acho assim, é muito complicado quando você junta política e religião. Porque, por exemplo, voltando à Turquia, né, para não parecer que isso é uma coisa feita a judeus, né? O Erdogan, por exemplo, que é o presidente da Turquia, o Recep Tayyip Erdogan, ele diz que ele recebe as informações, ele recebe ordens, vamos dizer assim, né? Ele é dirigido por Deus. Ele já falou isso algumas vezes. Ele, inclusive, ele se coloca como líder dos sunitas muçulmanos. Então, ele sabe que essa mistura de nacionalismo, de argumento nacionalista com argumento religioso, ele leva as pessoas no bico, efetivamente. Né? Então, também não é à toa que os bolsonaristas sempre utilizam o mesmo argumento também, né? Que é Deus, que é Jesus, que Deus, que ele é escolhido Deus, por Deus, o Bolsonaro é escolhido por Deus. Olha, o Latuf, o Alisson Santos está falando aqui, o Rabino Moré Ventura, em sua live domingo, disse que a esquerda, o PT e quem fosse contra Israel deve se suicidar e falava que deveríamos tomar 20 cápsulas de calmantes que teríamos uma morte suave. Esse povo, que Deus é esse desse povo, gente? Eu realmente não consigo entender. Para mim, a frase é Deus é amor, né? Deus, para eles, é um ser que odeia um segmento da população, odeia homossexuais, é um Deus do ódio, né? É um Deus do ódio. Mas é que Deus Deus é muito flexível. Deus pode ser o que você quiser. Os nazistas, eles tinham como lema Gott mit uns, que é Deus está conosco. Então, Deus está sempre do lado sendo utilizado. Sendo utilizado. Você, por exemplo, quando tinha a guerra civil no Líbano, né? Você tinha as milícias cristãs, que massacravam muçulmanos, etc., palestinos, que tivesse na frente. Eles colavam na coronha do fuzil, do M16, a figura de Cristo, a figura de Nossa Senhora. Ah, cara... tem a Inquisição, né? A Inquisição espanhola. Isso. Bom, ô Latuf, a gente já estourou o tempo aqui do nosso papo. Matar em nome de Deus... Olha só, eu costumo dizer o seguinte, Sinara, matar em nome de Deus é uma coisa histórica. Por isso que sempre falam assim do diabo, né? O diabo, Satã. Nunca vi um exército dizer assim, eu mato em nome de Satã. Nunca vi. Eu só vi dizer, eu mato em nome de Deus. É sempre assim. Você já viu alguém dizer assim, eu invadi aquele país em nome de Lúcifer? Não, é sempre em nome de Deus, em nome de Cristo. Ótimo, Latuf. Muito obrigada, amigão. E volte sempre, viu? Sinara, obrigado, eu sempre gosto muito de conversar contigo. Devo dizer que você está muito elegante, você está com um corte de cabelo diferente. Ficou bom. É que eu estou deixando meus brancos crescerem aqui, ó, você não acompanhou ainda. Mas é que seu cabelo era grande, né? Era comprido. Pois é, mas eu estou cortando para ele ficar branco. Mas eu gosto dele assim, ficou bom, ficou muito bonito. Ah, que bom. O vermelho do batom combinando com a roupa. E nossas roupas, né? Tá todo mundo falando aqui, vocês dois de vermelho, tá demais. Aqui é comunista, rapaz. É verdade. Valeu, querido. Muito obrigado pelo convite. Beijo para você e para todos aí. Tchau, querido. Até a próxima. Tchau.